Olá, meus irmãos da New Hope Church. É uma alegria poder compartilhar com vocês mais uma vez uma meditação acerca da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você a orar comigo nesse momento. Querido Deus e amado Pai, eu peço agora no nome de Jesus a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a meditação nossa nesse momento. E isso eu peço no nome santo de Jesus. Amém. Talvez um dos sentimentos mais universais que possam existir seja a ansiedade. Ela toma conta, às vezes, da nossa vida de várias formas e por meio de vários motivos. Mas você já pensou que pode sim existir uma diferença entre a ansiedade e a angústia? E que às vezes nós misturamos bem esses temas? Qual seria a diferença então? Enquanto a ansiedade ela é um sentimento que toma conta do nosso coração pelas incertezas do amanhã, a angústia, ela é um sentimento muito parecido, mas é quando este sentimento que nós temos de incertezas, de dúvidas, de aperto no peito, se concretiza por meio de notícias ruins. Então, às vezes, a ansiedade, ela se torna, assim, uma angústia. E hoje eu gostaria de conversar com vocês não sobre a angústia, mas sobre a ansiedade e a maneira como este sentimento ele é extremamente inútil para as nossas vidas. Jesus Cristo, quando ele trata esse tema junto com seus discípulos, ele utiliza uma construção de um texto de maneira muito lógica. Ele trabalha argumentos bem lógicos para desconstruir a nossa ação, a nossa percepção e o sentimento da ansiedade que às vezes nós insistimos em nutrir dentro de nós. Então, em Mateus, no capítulo de número 6, a partir do versículo 25, o Senhor Jesus fala sobre ansiedade. E nesse primeiro versículo ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A primeira observação que Jesus traz para nós acerca desse versículo, desse texto, é que aquele que dá o essencial é aquele que certamente promoverá e concederá também o secundário. Nessa pergunta retórica que Jesus Cristo faz aos seus discípulos, ele está falando que Deus é aquele que dá o maior. E se ele dá o que é maior, o que é vital, ele certamente proverá aquilo que também é secundário. Por exemplo, se Deus dá a vida, ele vai dar o alimento para a manutenção da vida. Se Deus nos dá o corpo, ele vai dar as vestes para a preservação e o cuidado também do corpo. A vida é essencial. Ela não é secundária. Se Deus nos concede essas coisas, Ele certamente proverá tudo aquilo que é necessário para que o corpo e a vida sejam mantidos. Só Deus cuida do maior e só Ele é capaz de prover aquilo que nós realmente necessitamos, que não é roupa, não é alimento e não são as vestes. É o quê? É a confiança de que Ele assim o fará. No versículo seguinte, no versículo 26, Jesus diz assim: observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste sustenta. Porventura não vale muito mais vocês do que as aves? Se no primeiro versículo nós entendemos que aquele que provê o essencial provê também o secundário, agora nós entendemos que aquele que cuida dos animais também vai cuidar de nós. Aqui ele fala do menor para o maior. Se ele cuida do animal, ele vai cuidar de nós. Ao contrário de ser um estímulo à preguiça, esse versículo, ele é um versículo para a superação da ansiedade. Ele não é um estímulo para você ficar quieto, calado e não fazer nada na sua vida, não. Ele é um estímulo para a superação da ansiedade. Nós somos a imagem de Deus.
nós podemos estar seguros de que Ele vai cuidar de nós. Confie nisso. Deus cuida de nós. Quando Ele usa esse termo considerai, quando Jesus faz uso dessa palavra, literalmente, Ele está dizendo para os discípulos assim: não tirem os olhos. Não tirem os olhos do quê? Não tirem os olhos da criação. A criação é um elemento poderoso de Deus para mostrar que tudo está em ordem, para mostrar que Ele sustenta, que aquele que criou todas essas coisas também cuida de nós. Você pode olhar para o micro, você pode olhar para o macro, que você vai perceber a ordem e o cuidado de Deus. Vocês que moram num país tão cheio de belezas naturais como o Canadá, vocês têm essa oportunidade de olhar para as montanhas rochosas, para os lagos que têm cor de esmeralda, para ver a beleza da neve caindo, para ver o florescer da primavera, e vendo o cuidado de Deus com todas essas coisas, se sentirem abraçados por esse cuidado de Deus. E por meio de tudo isso, terem o dissipar do sentimento da ansiedade no seu coração. No versículo de número 27, Jesus nos fala que a ansiedade não coopera para nada, quando Ele diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A ansiedade é um sentimento inútil, ela não serve para nada, ela não coopera para nada, ela não ajuda em nada. Por isso, esta ansiedade, que às vezes toma conta do nosso coração, ela não deve ser, em hipótese alguma, sustentada por nós. Existem coisas que são imutáveis. Esse versículo ele tem duas interpretações possíveis. Acrescentar um côvado ao curso da vida significa às vezes uma tentativa frustrada de você viver mais. O livro de Jó diz que todos os nossos dias estão contados na presença do Senhor. Ninguém morre antes da hora. Ninguém parte antes da hora. Deus tem tudo sob controle. Confie. Uma outra aplicação desse versículo, uma interpretação desse versículo, é entender que às vezes nós temos a condição de mudar a nossa própria forma física com uma inconsequência sem tamanho. Mas existem coisas que não podem ser mudadas. Existem coisas que são inalteradas. Homens nasceram para serem homens. Mulheres nasceram para serem mulheres. E por maior que sejam as transformações exteriores, interiormente, isso jamais será mudado. Essa identidade nos é conferida por Deus. Não adianta as insatisfações exteriores se o interior não for resolvido. E resolvido na identidade nos dada na cruz de Jesus. Uma outra lição desse texto, que mostra que a ansiedade é um sentimento inútil, é quando ela própria mostra que quem tem Deus não precisa desenvolvê-la, nutri-la e sustentá-la. Versículo 32. Porque os gentios, os incrédulos, os descrentes, é que procuram essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Esse quarto argumento lógico utilizado por Jesus mostra que quem procura a ansiedade são as pessoas descrentes. Aqueles que creem em Deus, que confiam na sua provisão, não precisam nutri-la no seu coração. Essas coisas são próprias de quem desconfia, não são próprias de quem crê. Porque afinal de contas, o que é ansiedade, se não a dúvida? O que é ansiedade, se não a incerteza? Estatisticamente, 80% das nossas preocupações não se concretizam ao longo do tempo. Então, pensa comigo, Deus cuida, Deus ama, Deus faz, Deus provê. Descanse, confie. No versículo 34, Jesus mostra
sobre o que de fato é a ansiedade. Portanto, não vos andeis inquietos com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Literalmente, a ansiedade é uma ocupação prévia, uma ocupação antecipada, com empregos, com exames, com sustento, com saúde, com casamento, com emprego, com negócios, com empreendimentos. Cada dia deve ser vivido no seu próprio tempo. Certa vez, um professor muito indignado com um grupo de alunos sobre como eles deveriam reagir diante de situações calamitosas, ele respondeu severamente: não atravessem a ponte antes de chegar ao rio. Por que nós queremos atravessar a ponte antes de chegar no rio? Não tem jeito. É desnecessário. A ansiedade é um sentimento inútil. Não nutra ela no seu coração. No versículo 33, Jesus diz: quem vive ansioso não tem como voltar a atenção para as coisas de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse é o último argumento que Jesus utiliza para desconstruir a ansiedade no coração dos seus discípulos. E para mostrar que isso é inútil, nós temos um inimigo, e esse inimigo tenta colocar em nós sempre o olhar ou para o passado ou para o futuro. Para o passado, ele faz questão de nos lembrar das mágoas, das dores, dos traumas, das feridas, dos machucados, das iras, das raivas, da falta de perdão, tudo que aconteceu no passado. Mas não é somente isso. Esse inimigo parece que traz para nós também a incapacidade de olhar para o presente e somente pensarmos nas preocupações do amanhã. Será que amanhã eu terei? Será que amanhã eu proverei? Será que amanhã eu estarei aonde eu quero estar? Jesus Cristo tira a percepção do passado, tira a percepção do futuro e manda a gente olhar para o presente. Olhe agora. Observe como a ave do céu se alimenta agora, como as flores do campo têm a sua beleza agora. E talvez você se pergunte: mas Gustavo, e o amanhã? O amanhã, Deus já está cuidando. Ele trará os seus cuidados. Eu encerro essa palavra desafiando você com 3 percepções. Primeiro, pare de olhar para dentro de você e olhe para fora de você. Não permita que a sua vontade, esse endeusamento pessoal, essas preocupações exclusivamente pessoais, tomem conta da sua vida. Dentro da psicanálise, isso é um grande fator gerador de depressão. Não faça isso. Olhe para fora, olhe para o outro, olhe para a criação, olhe para a beleza do outro. Não olhe para dentro. Segundo, confie no caráter de Deus. Muitas vezes a nossa ansiedade decorre do fato de nós desconfiarmos de Deus. Será que Ele é bom o suficiente? Será que Ele me ama o suficiente? Será que a sua vontade é boa o suficiente? Não desconfie disso. Deus é bom. Aprenda a lição da natureza. Aprenda na palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos ensine. Terceiro, transforme a sua ansiedade em um momento de oração a Deus. O apóstolo Paulo escreveu assim em Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, pela ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quem tem que conhecer a sua ansiedade não é somente o seu psicólogo, é Deus. Não são as pessoas com quem você compartilha, é Deus. Não desconte nas pessoas as suas frustrações. Coloque tudo isso diante de Deus. Gustavo, vai funcionar? A palavra de Deus não é pragmática. O relacionamento de Deus não é pragmático.
O que Cristo nos oferece é um caminho. E esse caminho, ele tem certezas, convicções e certezas baseadas na fé. Então creia, faça, ore, descanse e confie.